Vamos lá, eu vou resolver um exercício com vocês que é o 329. É uma questão discursiva e é uma questão bem completinha para a gente treinar bastante do que a gente viu lá de conteúdo. Já falei para vocês, esse é um capítulo que precisa de muito treino, então tem muita questão para vocês balancearem. Testem todos os métodos para vocês encontrarem o que se encaixa melhor para vocês. Eu uso o matemático porque eu acho mais fácil, ele me dá uma resposta pronta, mas você pode usar sempre por tentativa ou por oxirredução. O resultado é sempre igual, você tem que usar o que mais se adequa a você, tá? Então vamos lá, a questão 329, ela diz o seguinte: uma montadora de automóveis resolveu fazer um teste para determinar a emissão de dióxido de carbono. Para isso, escolheu um modelo de automóvel que possui versões movidas a gasolina, etanol e diesel. O consumo de cada versão varia de acordo com o tipo de combustível. Cada um dos 3 automóveis escolhidos em condições controladas percorreu 360 quilômetros. Letra A. Escreva as equações de combustão completa de cada um dos combustíveis. Primeira coisa, escrever a combustão completa. O que eu preciso na combustão? O combustível reagindo com O2, formando água e CO2, já que é uma combustão completa. Então aqui eu vou fazer primeiro para gasolina. Então para a gente colocar aqui e ficar organizadinho. Reação de combustão completa da gasolina. C8H18 vai reagir com O2 para formar água e CO2. Quantos mols de cada coisa? Primeiro a gente vai na água. Se eu tenho 18 hidrogênios, eu formo 9 águas. Então, 9H2O. Se eu tenho 8 carbonos, eu formo 8 mols de CO2. E agora a gente vai balancear o restante. Então, na equação de combustão completa, você sempre vai se guiar por quantidade de hidrogênios para formar água, quantidade de carbonos para formar CO2, tá? Então, vamos dar uma conferida? 8 carbonos com 8 carbonos, ok. 18 hidrogênios com 18 hidrogênios. Oxigênio, 2 aqui e eu tenho 16 mais 9, 25. Então, aqui eu preciso equilibrar. Como que eu vou escrever essa reação? 25 sobre 2 de O2 e aí eu vou ficar com 25 oxigênios. Coeficientes estequiométricos precisam ser inteiros, então eu não posso manter um 25 sobre 2 aqui. Coloquei só para a gente equilibrar ela. Agora eu vou multiplicar a equação toda por 2 e aí soma essa fração. Então eu tenho 2 mols de C8H18 mais 25 mols de O2, formando 18 mols de H2O mais 16 mols de dióxido de carbono. Simples, não é? Agora vamos lá para... eu escrevi tudo gasolina, né, gente? Aqui é etanol. Aqui é etanol. Então vamos lá agora para o etanol. Primeira coisa, equação de combustão do meu etanol. C2H5OH reagindo com O2 para formar CO2 e água. Quantas águas a gente vai formar? Quantos hidrogênios eu tenho? 5 mais 1, 6. Então eu vou fazer 3 águas. Quantos mols de CO2? Eu tenho 2 carbonos, 2 mols de CO2. Vamos equilibrar a equação? 2 mols de carbono com 2 de carbono, 6 hidrogênios com 6 hidrogênios e oxigênio. 2 e 1, 3. E aqui eu tenho 3 mais 4, 7. Então, eu deveria ter 7 oxigênios do lado de cá. Eu já tenho 1 aqui, mais 2. Então, na verdade, eu precisaria ter 6 desse lado. Então, vamos contar de novo? 2 carbonos com 2 carbonos. Hidrogênio, 5 mais 1, 6. E aqui, 6. Oxigênio, 1 mais 6, 7. E aqui, 3 mais 4, 7. Fechou bonitinho esse. Agora vamos fazer do diesel. Então, equação balanceada e de combustão completa do diesel, que é C17H36, reagindo com O2. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, conta as águas. 36 hidrogênios vai me dar 18 mols de água. 17 carbonos vai me dar 17 mols de CO2. Agora vamos contar todo mundo.
17 carbonos com 17 carbonos, foi. Hidrogênio, 36, 36, foi. Oxigênio, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 18 mais 34, 52 oxigênios. Então, aqui eu vou precisar de botar 26 na frente. Então, fizemos todas as equações de reação de combustão completa dos combustíveis que ele deu. Agora, deixa eu olhar o que ele quer na letra B. Aí ele falou o seguinte: determine utilizando cálculos qual dos automóveis emitiu menor massa de dióxido de carbono ao percorrer os 360 quilômetros. E ele me deu a densidade das gasolinas. Então, a letra B, um pouquinho mais de conta, mais chatinha para a gente fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a relação dos 360 quilômetros com quantos litros ele vai usar. Então, para a gasolina, tudo que a gente vai fazer aqui agora para a gasolina. E depois vocês vão repetir o processo em todos, tá? Então, na gasolina, primeira coisa, 360 quilômetros. Ou melhor, 12 quilômetros, né? Deixa eu botar aqui embaixo. 12 quilômetros com 1 litro, 360 quilômetros com X. Então, vai ser X igual a 30 litros. Como a densidade ele me deu em ml, são 30.000 ml. Então, isso daqui é o que a gente vai usar de gasolina. Aí ele falou que a densidade é 0,7 gramas por ml. Então, vamos aqui agora. 0,7 gramas para cada 1 ml. Quantos gramas para cada 30.000 ml? Então, aqui X vai ser igual a 21.000 gramas, que dá 21 quilos, né? Então, a gente vai usar esse tanto aqui de gasolina. Ele está perguntando sobre a emissão do CO2. Agora, a gente vai fazer uma relação na equação. Então, lá na minha equação, eu tenho que 2 mols da minha gasolina precisam de 16 mols, ou seja, produzem 16 mols de CO2, não é? Então, vamos lá. Agora, eu tenho 2 mols de gasolina, vamos fazer a continha? Carbono tem 12 de massa, 12 vezes 8, 96, mais 18, 114. Então, eu tenho 228 gramas de gasolina que fazem 16 mols. Deixa eu ver agora. 12 mais 32, 44. Deixa eu fazer uma continha aqui. 44 vezes 16 mols. 4 vai 2. 4, 0 vai 1, 4, 6, 7. Então, 228 gramas de gasolina fazem 704 gramas de CO2. Essas gramas de gasolina que eu tenho, as 21.000 gramas de gasolina, vai me dar quanto? Então, vai ficar 228x é igual a 21.000 vezes 704. Então, x vai ser igual. Vou fazer aqui na calculadora para adiantar a nossa vida, tá? Então, aqui vai ficar 21.000 vezes 704 e depois dividido por 228. Então, x vai ser igual a 64.842 gramas de CO2 na gasolina. Agora, a gente precisa fazer esse mesmo processo para todos os outros, tá? Então, eu vou apagar aqui para fazer do diesel e do etanol. Agora, o mesmo processo para o etanol. Então, a gente tem para o etanol 9 quilômetros para cada litro. Então, meu primeiro passo aqui, 9 quilômetros para 1 litro, 360 quilômetros para quantos litros? Então, a gente já sabe que aqui eu vou gastar 40 litros, né? Que são 40.000 ml. Estou passando para ml porque ele me deu a densidade em grama por ml, tá? Então, aqui são 40.000 ml. Aí ele falou que a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. Então, a gente vem aqui, 0,8 gramas para cada 1 ml. Quantos gramas para cada, deixa eu ver, 40.000 ml.
Então, aqui fazendo esse cálculo, a gente chega a 32 mil gramas de etanol que a gente vai usar, que é o C2H5OH. Agora, a gente vai olhar para a relação que a gente escreveu lá, do etanol. Então, aqui na combustão do etanol, eu tenho 1 mol de etanol fazem 2 mols de CO2, não é? Então, a gente vai fazer essa relação aqui. 1 mol de etanol, quanto tem de massa? 24, 29, 30, 46. Então, 46 gramas de etanol fazem aqui 2 mols de CO2, que é 12, 44, 88 gramas. Então, 46 gramas de etanol para 88 gramas de CO2. 32 mil gramas de etanol vai fazer quantos gramas do meu CO2? Vou fazer na calculadora de novo para a gente adiantar a nossa vida. Aqui vai ficar 32 mil vezes 88 dividido por 46. Então, 61.217 aproximadamente gramas de CO2. Então, eu coloquei aqui, ó, quantos gramas de gasolina, agora quantos gramas de etanol? 61.217 gramas de CO2 para o etanol. E vou fazer o mesmo processo para o diesel, então já vou fazer aqui direto com vocês. Diesel, eu tenho 18 quilômetros para cada 1 litro, 360 quilômetros vai me dar 20 litros, 20 mil ml. A densidade do diesel, deixa eu olhar aqui que ele me deu, 0,7 gramas, 0,74 gramas para cada 1 ml. Então, para 20 mil ml, vai me dar 14.800 gramas, só que agora do diesel, que é fórmula C17H36. Agora, olhando o balanceamento, ou melhor, olhando a combustão completa do diesel, 1 mol do meu diesel, então 1 mol do diesel, vamos ver quantos gramas tem, para montar aqui a minha equação. 17 vezes 12 mais 36. Calculadora de novo para adiantar a nossa vida. 12 vezes 17 mais 36. Então, 240 gramas do diesel para fazer 17 mols de CO2. Para fazer 17 vezes 44. 748 gramas de CO2. Agora, 14.800 gramas do diesel vai fazer quantos mols de CO2? Então, aqui o meu X vai ficar 748 vezes 14.800 dividido por 240. 46.126 gramas de CO2. Então, 46.126 gramas de CO2 no diesel. Então, deixa eu dar uma olhadinha qual foi a pergunta. Determine, utilizando cálculo, qual dos automóveis emitiu a menor massa de dióxido de carbono. Então, na gasolina, 64.000, 61.000, então a menor massa foi no diesel. Ok? Tranquilo? Então, fiz essa questão porque ela é bem completa, né? A gente faz bastante cálculo e aí tem uma listinha muito boa de exercício para vocês resolverem e qualquer dúvida é só me chamar.